Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que todos vocês estejam, agradecemos a sua presença. Eu sou a doutora Lília Menezes, advogada no Brasil, em Portugal, diretora da ABA Lisboa, e hoje eu tenho a honra de apresentar dois advogados maravilhosos, meus amigos queridos, são advogados no Brasil, em Portugal, na Europa, e atuam aí em especialidade em acordos internacionais, e nós queremos aqui trazer uma temática muito interessante hoje, de acordos internacionais no âmbito da segurança social. E eu vou trazer aqui para apresentá-los a doutora Ana Beatriz e o doutor Rodrigo Joaquim, para estar aqui nos abrilhantando com essa temática. E no final, a gente também, se der tempo, vamos trazer aqui algumas atualizações no âmbito migratório em Portugal, que nós temos tido muitas atualizações. Vamos trazer para vocês aqui alguns temas de extrema relevância. A doutora Ana Beatriz está aqui junto conosco. A doutora Ana Beatriz, ela é advogada no Brasil e em Portugal, mestre em saúde pública pela Universidade Federal, pós-graduada em Direito da Segurança Social pela Universidade de Lisboa. Ela atua com nacionalidade portuguesa, reconhecimento de sentença estrangeira, regularização de estrangeiros e consultoria em segurança social em Portugal. A doutora Ana Beatriz vai estar aqui iniciando a temática conosco, e em seguida nós vamos trazer aqui também, para estar discutindo junto conosco essa temática, o doutor Rodrigo Joaquim. Doutor Rodrigo Joaquim, ele tem inscrição no Brasil, em Portugal, aqui também na Europa, ele é pós-graduado em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, peço desculpas. Ele também tem pós-graduação em Direito Previdenciário, pós-graduado em Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, e ele também é mestre em Direito Internacional e tem atuação principalmente em acordos internacionais. O doutor Rodrigo tem aí um vasto currículo, não vai dar tempo a gente ler aqui muito o currículo dele, mas ele tem uma vasta experiência também em âmbito internacional. E a gente vai estar iniciando aqui a temática. Eu queria convidar aqui a doutora Ana Beatriz para estar se apresentando e iniciar, e em seguida o doutor Joaquim, e a gente vai estar aqui debatendo de forma interativa, tá bem? Junto com vocês, e ficamos aqui à disposição. Doutora Ana, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, o horário que vocês estiverem assistindo. É um prazer estar aqui pelo convite da doutora Lília, da Jamila e da ABA, né, a qual eu faço parte. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder trazer essa temática e conversar um pouco sobre esse assunto que ainda é muito pouco falado, né? Muitas pessoas não sabem, não têm ideia de que existem esses acordos, podem se beneficiar deles. A gente vai conversar aqui que não é para todo mundo, né? Tudo tem que ser feito de acordo com o caso concreto, mas é uma possibilidade e a gente precisa divulgar essas informações. Então, esse quadro aqui, ele é importantíssimo. Estou muito feliz de fazer parte. Muito obrigada pelo convite. Imagina, doutora Ana. Doutora Ana, quando a gente fala nesses acordos internacionais em relação à Previdência, o que efetivamente seriam esses acordos? Você pode ali estar, por favor, iniciando com isso, porque para quem está do outro lado, às vezes não tem conhecimento, né, do que se trata exatamente esses acordos internacionais. O que seria, assim, em termos práticos, né, em linguagem aí de forma que os nossos queridos que estão do outro lado possam perceber melhor? Pois é, doutora Lilian. Muitas vezes a gente fala assim, temos acordos internacionais, acordo previdenciário, mas o que seria isso, né? Nada mais é que sistemas de cooperação entre os países, né? E suas legislações, claro, né? Isso surgiu com a preocupação, né? A gente sempre teve imigração, isso não é uma coisa nova, né? Quantos anos a gente, né? Sabe, quantos descendentes hoje a gente faz nacionalidade, né? Portuguesa, por quê? Porque os portugueses migraram para o Brasil ou para outros países e se difundiram pelo mundo afora, e o ser humano, ele é migratório, né? A depender da questão histórica que esteja passando o seu país, seja também, hoje em dia, por muitas oportunidades, as pessoas saem dos seus locais em que nasceram e vão residir em outros locais, né? E existia muita desigualdade, né, entre os nacionais e esses migrantes que iam trabalhar, tinham sua força de trabalho, né? E contribuíam efetivamente para o desenvolvimento daquela sociedade. Então, se precisava também atentar que essas pessoas tivessem garantidos os seus direitos trabalhistas e previdenciários, não é? Então, a partir de então, se começaram a fazer esses acordos, porque, pensa, né? Uma pessoa trabalhou imenso tempo num lugar, ia deixar tudo para trás, ia ter que perder tudo, ou ter que voltar depois para ter algum benefício, né? Isso não fazia muito sentido. Então, os acordos, eles surgiram
realmente com esse objetivo, né, de garantir esses direitos da Seguridade Social a esses migrantes. Então, a gente vê que, apesar de ter uma longa história aí, né, dessas migrações, os acordos não, né, tem muitos acordos ainda acontecendo, né, não são todos os países que são acordantes, existem tipos diversos de acordos, tem acordos bilaterais, multilaterais, né, a gente pode falar um pouquinho sobre eles aqui, e, obviamente, por exemplo, um país, ele pode fazer parte de um acordo bilateral e também de multilateral, exemplo, Brasil e Portugal fazem parte de um acordo bilateral e também fazem parte do acordo ibero-americano, tá? E aí, como faz parte de dois acordos, qual que seria, né, o que eu vou escolher? Sempre o mais benéfico para o meu caso concreto. Por isso que é importante sempre ter, né, uma consultoria, alguém, né, da área para orientar essas pessoas no seu planejamento, né? Se quiser, doutor, complementar com mais alguma questão para a Doutor gente Rodrigo, conversar sobre. por favor. Um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do fuso e dependendo da localidade que a pessoa esteja. Eu também trabalho com essa parte dos acordos internacionais, mais especificamente na parte previdenciária. Trabalho efetivamente no Brasil, uma vez que a gente tem, hoje em dia, a justiça é basicamente toda virtual, a gente consegue trabalhar em outras localidades, o que favorece muito a nossa atuação no exterior e não limita mais a nossa atuação no exterior. E Perfeito. trabalho muito com a segurança social, porque, por mais que a segurança social seja muito similar à previdência no Brasil, ela ainda tem algumas necessidades de um acompanhamento presencial dos processos. Ela também tem um sistema muito similar ao meu INSS, que é a Segurança Social Direta, mas é um sistema ainda um pouco limitado. O meu INSS, por incrível que pareça, é um sistema assim muito mais evoluído e com muito mais recursos, né? Complementando só o que a doutora disse, está perfeito, os tratados, eu acho que não tem assim o que muito complementar. Eu acho que a única questão, o único ponto que eu posso colocar é que uma das maiores preocupações com esses tratados era a questão do custeio, porque é uma das partes mais importantes em qualquer sistema previdencial. E a gente, observando a Previdência do Brasil e a Segurança Social de Portugal, a gente vê que o viés no Brasil é mais ligado aos direitos sociais. Em Portugal já é um viés mais ligado ao custeio. A gente não tem uma legislação assim tão protetiva dos cidadãos aqui. Então, essa possibilidade de poder utilizar os acordos internacionais para você garantir os direitos da população migrante é muito importante, porque você pode alcançar a carência, que é o tempo necessário para a aquisição dos benefícios, utilizando o tempo de um país para totalizar com outro país. Um aspecto muito importante do acordo, que eu acho que tem que ser mencionado, é a questão da totalização, porque há uma consciência da averbação, de levar o tempo de um país para o outro, o que, na verdade, não é o que ocorre. A gente recorre à totalização. O que é isso? É a soma dos tempos. A gente soma o tempo de um país com o outro exatamente para adquirir determinados benefícios. Uma outra informação que eu acho muito importante com relação aos acordos é que o consenso geral é que é um acordo para aposentadoria, e não é. A gente vai ver aqui nesse bate-papo que, além de aposentadoria, ou o termo pensão, como é utilizado em Portugal, a gente tem uma série de outros benefícios que você pode pleitear via acordo internacional. Muito bom, doutor Rodrigo. O senhor poderia citar aí, por exemplo, alguns benefícios que o senhor começou aí a relatar de forma prática para que as pessoas possam ter consciência? Eu sei que é bem complexa essa temática, mas só assim, a nível de exemplo, alguns benefícios que eles podem estar se utilizando desses acordos na prática. Tá. Ok. O acordo entre o Brasil e Portugal é um dos acordos mais abrangentes. A gente atende a parte de saúde, a parte de assistência social, com a possibilidade do estrangeiro receber o BPC no Brasil e alguns benefícios assistenciais em Portugal, tá? Como complemento solidário, pensão de velhice, que tem a mesma dinâmica do BPC. Fora isso, a gente tem uma proteção nos acidentes de trabalho, uma proteção na doença, uma proteção na parentalidade. O que é a parentalidade? Em Portugal, a gente tem dois benefícios ou prestações, que é o termo mais correto aqui, que seria maternidade e paternidade. Já no Brasil, a gente tem só o auxílio maternidade. Tá?
Com relação às pensões, a gente tem a pensão por morte, que a gente pode fazer o pedido tanto no Brasil quanto em Portugal, utilizando a totalização do tempo. A única diferença é que em Portugal a gente tem uma diferenciação. Tem a pensão por viuvez, que é para o cônjuge, e a pensão de sobrevivência, que é para os dependentes. Ok? Agora, com relação às aposentadorias, a gente tem a aposentadoria por idade, que é a pensão de velhice, a aposentadoria por invalidez. E uma questão muito assim polêmica é que o texto do acordo prevê a aposentadoria por tempo de contribuição, que já foi extinta no Brasil agora em 2019. Mas isso não quer dizer que a gente também não consiga trabalhar com esse tipo de aposentadoria, já que foram criadas regras de transição. Em Portugal, o termo correto para esse tipo de aposentadoria é a pensão antecipada. Ok, ok, muito bom. E complementando a questão desses benefícios, doutora Ana, por acaso, uma das dúvidas, né, que muitos dos clientes têm, e que eu fiz justamente esse levantamento para estar trazendo aqui, em relação se ele estando, por exemplo, morando aqui em Portugal ou em outro país, ele pode continuar, né, contribuindo no INSS no Brasil, né? E como que ficaria essa questão em ambos os países, né? Porque ele pode trazer o tempo de contribuição, mas como que fica esses valores de contribuição? Como que isso acontece, né, para que ele tenha benefício em ambos os países, por gentileza? Sim, doutora Lilian, boa pergunta. Vamos lá. Quando a pessoa vem para Portugal e ela passa a ter, né, trabalho em Portugal, ela passa a ser um contribuinte, como a gente chama, né, obrigatório, como a gente fala bem no Brasil, né? Então, a pessoa vai passar a contribuir na Segurança Social e vai né, iniciar ali o seu cômputo de tempo e de totalização ali para receber lá no futuro a sua pensão por velhice, né, como a gente chama aqui. Mas muitos brasileiros, a gente fala muito, né, sobre os brasileiros, que é a maioria que procura a gente aqui e que acompanha provavelmente aqui a aba, né, e os canais, é, perguntam, né, poxa, eu não resido mais no Brasil, eu não sou mais contribuinte obrigatório, eu não tenho mais nenhum vínculo trabalhista, eu não sou obrigado mais a contribuir, né? Nem mesmo como contribuinte individual, nada disso. Não tem mais nada no Brasil, mas eu gostaria muito de me aposentar também, né? Porque há uma possibilidade de você ter 2 aposentadorias integrais em cada país. Então, sim, é possível contribuir ainda como segurado facultativo, e existem 3 formas, né, de você fazer essa contribuição, que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas isso também é até, entre aspas, recente, né? Porque foi em 2020, no decreto 10.410, que foi publicado ali em 2020, em que permitiu que países também que tenham acordos, né, as pessoas possam contribuir como facultativo, tá? Antes não havia essa possibilidade, havia uma restrição. Se havia o acordo, não era possível fazer a contribuição como facultativo, agora já é possível. Então, a partir desse decreto, a gente consegue fazer essa contribuição como facultativa. A gente tem que prestar atenção nos moldes que a gente vai fazer essa contribuição, né? Tudo passa por um planejamento, né? Será que vale a pena eu contribuir e, né, vou ter um retorno investimento lá na frente desse valor que eu estou contribuindo como facultativo no Brasil para me aposentar? Exatamente. Será que compensa, né? Eu vou ter como arcar com esse investimento, isso vai me trazer um retorno futuro, e eu vou contribuir sobre que percentual, né? Eu tenho 3 códigos dentro do facultativo, né? Qual que seria melhor para a minha realidade, que eu possa me aposentar com valor, eu não me importa de me aposentar com o mínimo, ou eu quero um valor mais elevado, quantas contribuições eu vou ter que fazer, eu não posso perder a qualidade de segurado, né? Então, existem aí algumas estratégias que a gente pode estar utilizando aí, né, nesse planejamento, né, para que essa pessoa realmente tenha uma possibilidade de uma aposentadoria mais consciente do que ela vai investir e do que ela vai receber no futuro com uma perspectiva de vida, né? Que a gente usa muito a questão da perspectiva de vida né, em relação à aposentadoria para fazer esses cálculos, tá bom? Então, a gente tem 3 códigos, como eu falei, para o facultativo contribuir. Então, a gente tem o plano normal, que é 20%, que é o código 1406.
temos o simplificado, né, que é de 11%, e tem também o facultativo para os de baixa renda. Lembrando que os de baixa renda você tem que comprovar e tem que estar escrito no CadÚnico, senão você vai ter problemas depois de estar contribuindo em cima dos 5% e não vai conseguir efetivamente receber lá na frente a aposentadoria. Então, tem alguns requisitos. Não é para todos, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê pessoas contribuindo sobre 5% e chega lá na frente e tem problema, por quê? Porque não está cadastrado, né? Não tem como comprovar que era baixa renda e acaba a gente tendo que complementar, fazer algumas ações ali para que essa pessoa não venha a ter muitos problemas. Então, por isso que o planejamento, né, antes de começar a contribuir, é muito importante, né? O doutor também pode contribuir nessa questão, mas muitas vezes as pessoas tentam fazer sozinhas. A gente sabe, né, que nessa totalização também a gente pode receber abaixo do mínimo, seja do mínimo do Brasil, seja aqui, que é em cima do IAS, a aposentadoria que nem é, né, a pensão por velhice nem é em cima do salário mínimo vigente em Portugal, é em cima do indexante de apoios sociais, que é um valor muito mais baixo, né, do que o salário mínimo português. Então, não dá condições de uma pessoa sobreviver só recebendo isso. E ainda poder receber abaixo disso, né? Então, por isso tem que tomar muito cuidado né, na utilização dos acordos, nas contribuições. Então, para realmente enquadrar esse planejamento na realidade daquela pessoa. Entendi. Doutor Rodrigo, o senhor poderia trazer aí para a gente um pouco mais dessa necessidade do planejamento, explicando um pouquinho como que poderia a pessoa iniciar esse planejamento previdenciário, por gentileza, porque é muito importante quem está do outro lado saber que antes mesmo que você pense em migrar, você já pode começar esse planejamento previdenciário, né? Não só previdenciário, mas também fiscal, patrimonial, enfim, vários aspectos, inclusive migratório. E tudo isso está correlacionado. O senhor poderia aí, explorar um pouquinho mais sobre essa questão do planejamento, para quem está do outro lado possa perceber, né? Desde quando ele começa esse planejamento, pode ser com quanto tempo mais ou menos de antecedência, o que eu preciso pensar, quem que eu busco, né, quando eu tiver já com essa intenção de migrar de país, por gentileza. Ok. A doutora já falou de um dos braços, né? A gente chama do planejamento migratório, a doutora já falou do braço do planejamento previdenciário, né? Eu acho que a questão de migrar, ela envolve... A primeira questão da questão de migrar é o trabalho, que eu acho que ninguém migra sem trabalho, fora os aposentados, né? Mas, em geral, as pessoas migram para o trabalho. Então, a importância desse planejamento, não só o previdenciário, mas migratório, é também com quem vem em família. Procurar as regiões com os preços mais atrativos, procurar as regiões, no caso, que você não tenha, assim, tanta... Depende da sua necessidade, por exemplo, escolas próximas, se você vem com filhos. Acho que você tem que ter uma posição consciente do valor cambial, de como funciona o acordo. Eu acho que você tem que analisar a sua capacidade contributiva, se vale a pena você continuar contribuindo no Brasil, porque acho que a doutora, assim como eu, já deve ter pego casos de pessoas que contribuíram nos dois países, mas não alcançaram o tempo necessário em nenhum dos países. Mas elas achavam que as contribuições elas se complementavam, mesmo sendo concomitantes. Concomitantes são as contribuições ao mesmo tempo. E, na verdade, isso não ocorre. O acordo, ele soma contribuições, mas se você estiver contribuindo nos dois regimes ao mesmo tempo, você pode conseguir duas aposentadorias, mas você não vai conseguir uma aposentadoria em nenhum dos dois países, porque você não vai alcançar a carência. Tanto no Brasil quanto em Portugal, agora a gente fala um pouco da aposentadoria por idade, né, que é a aposentadoria pensão por velhice aqui, são 15 anos de contribuições, mas esses 15 anos não podem ser concomitantes. Com relação ao acordo também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a opção de utilização do acordo não é nossa. O acordo só é utilizado se você não tiver o tempo necessário em cada país. Mas isso não quer dizer, a doutora também trabalha com essa parte, que a gente não possa trabalhar essa faculdade de ter aposentadoria nos dois países, porque ele não veda. Mas isso tudo com relação ao retorno do investimento, se vale a pena você realmente contribuir no Brasil, se você vai morar em Portugal no futuro, a gente tem uma variação cambial que ela não perdoa,
está cada vez mais alto, o dinheiro da gente no Brasil vai perdendo mais, então, de repente, a gente tem que ver se vale a pena continuar contribuindo no Brasil, ou, de repente, fazer uma previdência complementar, a gente partir para um outro tipo de produto. E o planejamento previdenciário ele pode te dar todas essas ideias, essas soluções de quanto você pode contribuir, se vale a pena você contribuir e se aquele valor final vai te dar o retorno de todo o sacrifício que você vai ter agora para pagar a contribuição em dois países. Então, é sempre bom a gente procurar um profissional, né? O planejamento previdenciário no Brasil ele já é uma realidade constante. Hoje em dia, eu acho que 60%, 70% das pessoas já fazem o planejamento previdenciário assim, em metade da vida laboral, né? Acho que na migração ele também é importante, porque não só a gente conhecer Muito. as contribuições, é a gente conhecer as categorias de segurado em cada país. A gente no Brasil pode contribuir como facultativo, mas em Portugal, se a gente estiver no Brasil, como é que a gente faz para contribuir? Como é que a gente ingressa nesse regime? Vale a pena essa contribuição? A doutora mesmo já falou, Portugal não está limitado a valores mínimos. Então, às vezes, a gente faz um esforço para complementar uma aposentadoria em um outro país, mas você vai receber um valor muito pequeno. Lógico que a gente tem algumas umas complementações, mas a gente tem complementações em termos de Brasil, vai ter algum tipo de relevância, porque a gente vai multiplicar por 6. Agora, em Portugal, de repente, não serão valores tão atrativos para você fazer esse tipo de investimento. Essa é a necessidade de encontrar não só um profissional que faça planejamento, mas um profissional que entenda como funciona a questão da previdência no Brasil, a segurança social em Portugal ou no país de destino, Uhum. Perfeito, perfeito. tá? É, isso que o doutor falou é importantíssimo, porque, infelizmente, né, tem muitos profissionais que estão lidando nessa área, né, mas eles não têm conhecimento, e muitas vezes as pessoas, quando elas migram, que elas chegam no país, né, de destino, por ter ali mais familiaridade, por não conhecer ainda os profissionais naquele país de destino, elas acabam optando muitas vezes por procurar profissionais dessa área, mas apenas lá no país de origem, né? E que eles não têm o conhecimento desses acordos internacionais. E, gente, faz muita diferença, faz muita diferença. Isso que o doutor Joaquim e a doutora Ana estão falando é de extrema relevância, é caso a caso realmente, porque diferencia, tem tantos tem tantos detalhes que cada caso vai ser diferente do outro. Ah, mas a minha situação é igual à do meu primo, é igual à do meu esposo, é igual à do meu amigo. Gente, não é. Não é. As diferenças, elas são realmente consideráveis e vai fazer uma diferença brutal no planejamento adequado para a sua situação, né? Eu queria que vocês trouxessem aqui, por exemplo, alguns erros comuns que as pessoas têm de entendimento nessas áreas, né? A gente já citou aqui de forma indireta na explicação, mas, por exemplo, trazendo aqui, né, até de uma forma que é mais lúdica, como que seriam aqui os erros mais comuns que as pessoas costumam pensar e agir nessas horas por falta de planejamento, e o que seria a diferença, né, se elas estivessem sendo adequadas? Por exemplo, dando aqui talvez alguns exemplos práticos, se vocês pudessem, cada um aí tá citando um pouquinho, eu acho que agregaria bastante para quem está do outro lado perceber, né, sobre essas diferenças. Sim, doutora Ian. Assim, eu vou citar uma, né, situação que acontece muito e sempre me parece que eu também trabalho com a questão de nacionalidade portuguesa. É um mito de que a pessoa adquiriu a nacionalidade, ela vai ter direito a uma pensão aqui, uma pensão por velhice, né? Então, assim, não, gente, né? Não é porque você virou nacional português, se você não Excelente. tem, né, o tempo de contribuição, se você não tem os requisitos, você não vai poder pegar uma pensão por velhice aqui, simplesmente por ter obtido a nacionalidade portuguesa, né? Você precisa cumprir com os requisitos do país para a obtenção da pensão. Então, essa, para mim, acho que é uma das que mais aparecem, é um mito, não sei de onde que as pessoas ouvem essas questões, Já vi também. mas não é porque virou nacional português que vai ter direito a uma aposentadoria, né? Aqui a pensão por velhice. Muito bom, Ana, muito bom. Eu também já fui questionada nesse ponto. E a gente fica, gente, de onde você tirou isso? Mas é falta de informação mesmo, né? Às vezes as pessoas
vão ali indo além no pensamento enfim, acabam tirando ali conclusões precipitadas. Vai lá, doutor Rodrigo. Já vai pensando numa outra, Ana. Já volta para ti. Doutor Rodrigo, a próxima é contigo. A principal, a doutora já falou, é muito engraçado, as pessoas elas não entendem que o regime de Portugal é muito similar ao regime do Brasil, é um regime contributivo. Então, você precisa ter a carência, aqui no caso a gente chama de prazo de garantia mínimo, para você ter direito a qualquer tipo de benefício, não só a aposentadoria, mas os outros. O caso também muito corriqueiro que eu pego é a questão do tempo concomitante, que as pessoas contribuem nos dois países, achando que eu contribuí 5 anos no Brasil, 10 anos em Portugal, mas se você contribuiu ao mesmo tempo, não tem como contabilizar esse tempo, porque é até pela questão do pagamento. E quando você tem uma aposentadoria via acordo, esse pagamento é feito pelos dois países. Então, o tempo de cada país é proporcional. Você vai receber do Brasil o tempo que você esteve vinculado à Previdência e de Portugal o tempo que você esteve vinculado à Segurança Social. Então, essa questão do tempo é muito importante. Outra, outra questão aí, mas isso é mais genérico também, é essa questão de trazer o tempo, como a gente estava dizendo. As pessoas não entendem a dinâmica de totalizar. E muito porque, no Brasil, quando se trabalha no Brasil com direito previdenciário, a gente tem muito essa questão de averbar o tempo, que a gente está pensando em regimes distintos. Mas quando você averba o tempo, você não leva só o tempo, você leva as contribuições. É diferente do que prevê o acordo. O acordo você não leva as contribuições, você utiliza aquele tempo. Uma informação bem interessante no acordo é que, por mais que você não traga as contribuições, só utilize o tempo, isso é uma coisa muito boa, porque você pode usar o tempo em duplicidade. Por exemplo, eu já sou aposentado no Brasil por idade. Começo a contribuir em Portugal, mas não alcanço o tempo necessário em Portugal. Eu posso recorrer ao tempo do Brasil para aposentar com aquela parte que falta e somar com o tempo de Portugal. Mas aí tem que pensar que, como eu estou utilizando o tempo, eu não vou ter a contribuição toda também. Eu só vou ter aquela contribuição proporcional ao tempo que eu estive vinculado à segurança social. Perfeito, perfeito, importantíssimo. Doutora Ana? Sim, para mim também. Eu acho que o que mais aparece depois da questão da nacionalidade, desse mito que a gente conversou, é a questão do tempo concomitante também, doutor. Isso aí, as pessoas acham, vou contribuir nos dois, sempre querendo, né? A gente entende que tem esse pensamento, essa visão de que vou conseguir ganhar mais, mas no final que vai acabar perdendo, porque você não vai poder utilizar. A questão dos valores, né? As pessoas acham que em Portugal, assim como no Brasil, você tem um mínimo legal garantido em relação ao salário mínimo. Essa também é outra situação que aparece, e inclusive já pessoas que já utilizaram o acordo, mas no caso para o Brasil, nos utilizaram no Brasil e receberam abaixo do mínimo legal no Brasil e não sabiam dessa possibilidade porque tinham, né, aquela ideia de que estava garantido lá o salário mínimo, né? E dentro dos acordos a gente não tem essas garantias, por isso que o ideal é verificar isso antes de fazer as solicitações, de utilizar efetivamente os acordos, né? Bom, eu tinha pensado numa outra aqui, mas agora me fugiu. É porque essas são tão marcantes que... Essas são as mais Então, comuns, né, de acontecer. sim. Também lembrei o que era. Questão do regime próprio de previdência, né, gente, também, né, para o acordo com Portugal não é possível utilizar o tempo de previdência, regime próprio, tá? Então, era concursado, era, né, servidor público, e daí também a gente não tem como fazer essa totalização aqui, tá, desse tempo. Ele vai ser averbado, por exemplo, a pessoa trabalhou determinado tempo, vai ser como o doutor falou, né? No Brasil a gente tem muita questão da averbação. Vai averbar um tempo do regime próprio no INSS, do INSS no regime próprio, mas o regime próprio a gente não consegue utilizar aqui em Portugal. Eu peço só desculpa, só para esclarecer com relação a essa informação. Na verdade, o acordo entre o Brasil e Portugal ele tem uma cláusula convencional de regime próprio. E esse acordo permite, é um dos poucos que permite. Tá? Antigamente, a gente tinha a questão de averbar o tempo. Como é que a gente utilizava o tempo de regime próprio antigamente? A gente tinha que averbar no INSS exatamente para poder utilizar. Mas a gente teve umas portarias agora, acho que não sei se é pouco, que já permite que você vá direto ao ente e traga o tempo para cá. E Portugal também tem a questão do regime próprio,
que as pensões são todas na Caixa Geral de Aposentações, e a gente também consegue trabalhar com esse tempo no Brasil, ok? Só para complementar essa informação, para passar desapercebido. Perfeito. Queridos, nós estamos aqui caminhando, né? Infelizmente, nosso horário aí é bem reduzido, mas a gente vai voltar aqui trazendo, desenvolvendo mais essa temática com os nossos queridos doutores aí, que são especialistas nessa área. Nós tínhamos aqui também na pauta para tratar aqui de algumas atualizações que tem acontecido aqui em Portugal, últimas alterações em relação aos países, aos imigrantes que vêm da CPLP, em relação ao fim da manifestação de interesse, em relação à alteração aos pedidos de nacionalidade, que agora estão sendo feitos de forma online pelos advogados, e também tem a mudança da plataforma, e temos aí algumas alterações nesse sentido também, que veio, a princípio, para que possa ser um serviço prestado com mais celeridade, que os processos eles possam tramitar de formas mais céleres, né? E que possam decorrer dentro de um percurso de tempo menor do que vem acontecendo, mas não vai dar tempo a gente estar falando aí nos pormenores, são muitas alterações, a gente vai estar trazendo numa próxima quinta. Todas as quintas nós temos agora esse quadro aqui da aba Portugal. Nós estaremos aqui trazendo atualizações no próximo quadro e nós estamos caminhando aqui para o momento final e eu queria convidá-los para trazer as considerações finais e também pedir para que vocês deixem aqui para os nossos queridos que estão do outro lado as redes sociais, os contatos de vocês, né? E desde já eu deixo aqui meu agradecimento à aba ao doutor Esdras, que está sempre aqui conosco. Hoje ele não pôde estar, mas ele está sempre aqui nos dando força, nos ajudando e nos direcionando aqui dentro da aba. A aba nacional, a aba Portugal, a doutora Jamila, que estaria aqui conosco, nossa querida presidente de Portugal, mas teve um probleminha de saúde, infelizmente não pôde estar conosco, mas nossas orações estão com ela e nós sabemos que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, e nós deixamos aqui, né, os nossos contatos, para que vocês que estejam do outro lado possam estar acompanhando o trabalho aí dos nossos queridos doutores, né, e entre em contato com quem realmente atua na área e sabe a diferença de ambos os países, para que vocês que têm dúvidas sobre isso, até os profissionais também que ainda não estão habituados, mas podem entrar em contato com os colegas, que eles vão estar também ajudando vocês nesse sentido. Doutora Ana, doutor Rodrigo, por favor, considerações finais e os contatos aí para que as pessoas possam encontrá-los, por gentileza. Tá cortando, Ana, não estamos ouvindo. Tá sem som. Desculpa. Pronto. Isso é bem breve, né? Realmente, fazer um planejamento de migração, previdenciário, enfim, para que vocês não incorram em erros que possam prejudicar vocês no futuro, né? Vou deixar aqui minhas redes sociais, Instagram, adv.anabeatrizgarcia, e agradecer mais uma vez o convite, doutora Lilian, a Aba, doutora Jamila, doutora Muito, Esdras. gente, ter a Até uma doutora aqui. próxima. Muito obrigada, doutora Ana. Agradeço aí a doutora Ana por dividir o tempo dela comigo, né? Por me dar até algumas orientações também sobre o acordo, porque sempre que a gente escuta um colega falar, a gente aprende, é muito importante essa troca de informações, o compartilhamento, eu acho que é o principal do nosso trabalho, é a gente alcançar mais as pessoas. Acho que a migração, cada vez ela cresce mais, sentido Brasil, Portugal e mundo, né? Qualquer parte do mundo, os acordos eles contribuem para essa manutenção de direitos. Países que não têm acordo, também vale a pena fazer um planejamento previdenciário, porque se você não vai estar com uma previdência lá fora, vale a pena você ter a previdência no Brasil, porque ela traz algumas garantias também, ok? Com relação às redes sociais, se procurar Rodrigo Joaquim no LinkedIn, no Facebook, já me acha. Meu Instagram, eu nunca sei, algum dia eu vou descobrir qual é, mas, né, por acaso eu não sei. É só procurar o Rodrigo Joaquim que acaba achando. Acho que no Instagram vai achando. R.Aquim. Pronto. Agora já sei. Já achou. Achamos. Mas acho que é importante a gente procurar os profissionais que entendam mais sobre o regime que a gente quer trabalhar, se não é um regime que a gente tem em domínio. Acho que as parcerias são importantes, a gente dividir o trabalho, não é perda, é ganho, porque você dá qualidade ao trabalho, né? Acho que
Um ponto que a gente não tocou aqui, mas que é super importante, que a gente que está em Portugal há muito tempo, a gente sabe que, por mais que seja o português, a língua é completamente diferente. Então, às vezes, a gente acha que tem algum tipo de limitação, mas não tem. O termo é só o contrário. Por isso que é importante a gente ter sempre em mãos um pouco de noção básica daquele sistema ou procurar alguém que possa contribuir com essas informações. Agradeço aí o convite da ABA, desejo as melhoras aí para a doutora Jamile, e um abraço a todos que nos estão ouvindo, e as redes sociais estão aí para a gente poder entrar em contato uns com os outros, e a gente se coloca à disposição. Muito obrigado pela Obrigada. tarde maravilhosa que a gente teve. Obrigada a todos do Obrigada. Joaquim, doutora Ana. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, Um tchau. abraço, uma boa tarde. Até a Boa tarde. próxima. É.